Olá, CDD 05! E aí, como é que vocês estão? Gente, é um prazer estar nessa segunda-feira maravilhosa com vocês, né? A gente sabe que tá quase finalizando o conteúdo de vocês, então a gente precisa da participação de todas, né? Coloquem em dias as atividades, vão revendo aí tudo, porque já estamos ficando com gostinho de quê? De saudades, né? Apesar que nós ainda iremos ter encontros presencialmente quando tudo normalizar, mas antes disso a gente já está aí quase no finalzinho do nosso livro de saúde e seus cuidados. Gente, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 14, certo? Da página 62. E aí nós iremos falar sobre emergência no domicílio, parte 2. E aí a gente vai abordar convulsão, desmaio e engasgo. Como vocês sempre sabem, quem ainda não fez a leitura prévia desse material, pegue aí o seu livro, abra na página 62, faz aquela leitura antes e depois vocês liberam o vídeo novamente, ok? Vamos começar nosso conteúdo de hoje? Partiu! Mas antes de a gente iniciar o nosso conteúdo novinho de hoje, vamos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo anterior, que a gente viu sobre emergência em domicílio, reanimação cardíaca. E aí a gente viu, né, o quanto é importante a gente dar todo o suporte assim que um paciente é diagnosticado com uma parada cardíaca, né? É verificado e confirmado que esse paciente ele está em uma parada cardíaca. E a gente viu que é importante a gente avaliar esse paciente antes de começar uma reanimação. Então a gente viu o quanto é importante a gente verificar os sinais vitais, verificar se o paciente está mesmo consciente ou não, né? Tudo isso a gente viu. E a forma de realizar essa massagem cardíaca também, né? A gente viu o quanto é importante a gente começar a fazer essa reanimação, que consiste em quê? 30 compressões torácicas, né? Para 2 ventilações, que é respiração boca a boca, que a gente viu que também não é obrigado, né? Faz se for, se for do seu interesse, né? Se você quiser, eu conheço essa pessoa, é da minha família, é alguma coisa do tipo, você pode fazer. Caso não tem essa obrigação de fazer a respiração boca a boca, pela aquela questão toda de você primeiro se proteger para poder ajudar o próximo, né? Então hoje nós iremos aprender como proceder, né, em situações de risco, como convulsão, como desmaio, engasgo e até mesmo com animais peçonhentos. Então, quando acontece, né, de um dia vocês terem barrarem com a situação dessa, como é que vocês irão agir? Né? Do nada aconteceu, um paciente está convulsionando, e aí? Como é que eu vou ajudar esse paciente? Como é que eu vou fazer com que esse paciente ele não venha ter alguma piora aí ou alguma coisa do tipo, né? Então, alguma complicação. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. E aí eu já pergunto a você, né, se você sabe como agir em situações de emergência. Vocês já pesquisaram, já deram uma estudada aí? Se fosse para atender um paciente que está convulsionando, está engasgado, aconteceu uma picada com um animal peçonhento, e aí? Como é que vocês vão agir? Vocês saberiam agir nesse momento de emergência? Hein, meu povo? Queria saber se vocês estão aí já ligadinho nisso. Gente, eu espero que sim, e se não, vocês fiquem ligadinhos aí nesses conteúdos que eu tô passando agora, porque nós justamente iremos falar sobre todo esse proceder, né? De como a gente deve agir, como a gente identifica, como é que a gente tem que manter nossa postura. Então, começando pela convulsão, vamos aprender o que é a convulsão, né? Porque muita gente não sabe. E aí a convulsão ela é a manifestação de um fenômeno eletrofisiológico anormal temporário, certo? Que ocorre no cérebro e que resulta em sincronização incomum da atividade dos neurônios. Professor, o que é isso? A gente sabe que o nosso corpo ele tem impulsos nervosos, né? Ele tem uma eletricidade passando aí. E aí, quando essa eletricidade ela sofre alguma anormalia, né? Quase que não saía, mas saiu. A gente sabe que o corpo ele vai demonstrar, ele vai resultar esse procedimento incomum, né? E aí a gente sabe que
a nossa eletricidade ela tem que ser totalmente coerente com tudo que está acontecendo. Quando acontece uma desordem nessa descarga elétrica, a gente tem aí a convulsão, né? A gente sabe que a convulsão é um ato involuntário. O paciente, o sujeito, ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? Porque ele perde o controle do seu corpo, né? O controle muscular. Pode cair, se ele estiver em pé, ele pode cair. Se estiver deitado, a gente consegue observar pelos espasmos, pelo movimento brusco do corpo, né? E aí a gente vê também a perda da consciência. A pessoa, ela tá ali só se movimentando, mas ela não sabe o que é que tá acontecendo com ela, certo? E aí eu digo a vocês, os sinais de uma crise convulsiva vai depender muito do paciente, porque existe paciente que sabe, ele sente quando vai convulsionar, e aí ele já pode até avisar. Tem paciente que já deita porque sabe que vai convulsionar, né? Ele já identifica, ele já tem essa sensibilidade de sentir. E existe aqueles casos de ser a primeira vez, então o paciente ele não espera e do nada ele pode vir a convulsionar. Então pode acontecer, tá sentindo uma dor de cabeçazinha chata, uma tontura, um mal-estar e quando menos espera convulsiona. E aí, professor, o que é que eu faço? Gente, existem muitos mitos aí de como agir em um momento de convulsão, né? Tem gente que diz, ai, bota a mão na língua da pessoa, puxa, porque enrola. Tentem aí enrolar a língua de vocês. Vocês mesmo querem, tenta enrolar. Se vocês conseguirem, eu dou uma bala. Tentem aí, ó, enrolar a língua. Gente, a língua do ser humano, ele não enrola, certo? Não é um lagarto para enrolar e depois desenrolar, não enrola. O que é que acontece, professor? Então, a língua ela não enrola, a nossa língua ela relaxa. Lembra que o paciente que quando está convulsionando, ele perde todo o seu controle muscular e a nossa língua ela é o quê? Músculo, né? Então, quando o paciente ele está convulsionando, ele perde totalmente esse controle e aí a língua ela não relaxa, ela pode voltar, ela pode descer um pouco para o canal e aí se ela descer um pouco mais, né, ela pode tampar aí a sua respiração, a respiração do paciente. Então ele nem consegue respirar nem pela boca nem pelo nariz, né? Por quê? Porque está tampado toda essa região e aí pode vir umas consequências maiores que é a asfixia, né? Quando o paciente não consegue respirar. E aí as pessoas, mas professora, enrola. Não enrola. A língua, ela faz o quê? Ela tá aqui, ela tá no local ideal quando a gente tá falando ou tá mesmo parado, mas quando em casos de convulsão a língua ela relaxa, então ela vai descer um pouco para essa cavidade. E aí no momento que ela desce um pouco, ela pode asfixiar o paciente, ele não consegue respirar, né? Então por isso que é importante a gente agir da forma maneira. Mas aí, professora, como é que eu devo fazer? Como é que eu posso ajudar esse paciente? Gente, é muito fácil. Nada de colocar a mão, nada de puxar, nada de botar colher, nada de colocar um pedaço de pau. Nada, certo? O que a gente deve fazer, o que é certo ser feito, é lateralizar o rosto desse paciente. Professora, só isso? Sim, gente. O que é que a gente deve fazer? Deixar o paciente ter seus movimentos normais, não pode conter, então deixa ele ter esses espasmos, nada de segurar braço, nada de segurar perna, certo? Então o que a gente deve fazer? Proteger o crânio, certo? A cabeça do paciente precisa estar protegida. Então você vai lateralizar essa cabeça, certo? E se possível, você pode ficar segurando, ou se não colocar o que você tiver ali, um travesseiro, um lençol, o que você puder colocar para que a pessoa ela não fique batendo a cabeça no chão, certo? Mas o corpo, as pernas, os braços podem ficar movimentando até finalizar. A gente sabe que é um ato involuntário e inconsciente. Então o paciente ele pode vir a urinar no momento que está tendo essa convulsão. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quando o paciente ele volta, muitas vezes ele volta desnorteado, sem saber nem quem é ele. Então a gente lateraliza o rosto, espera passar, a gente pode até deixar ele deitado em decúbito lateral, né? Ficar um pouquinho de lado, colocar um encosto na cabeça desse paciente e deixar lá ele descansando. A gente nunca levanta um paciente que acabou de convulsionar
Parou, já vou levantar. Não, por quê? Porque ele pode convulsionar novamente, né? Então a gente deixa o paciente deitado, de preferência, coloca ele de lado. Se não conseguir, não tem problema, deixa só a cabeça mesmo de lado, certo? Apoiado em alguma coisa. E aí a gente vai esperar esse paciente ele voltar aos poucos, certo? Então a gente pode perguntar o nome, a gente pode perguntar que horas são, a gente pode ir conversando com ele, né, pra ver se ele vai voltando à consciência normal. E aí depois que eu dou em torno de 5 a 10 minutos depois, ou até mais, dependendo de como ele esteja, certo? A gente pode levantar e sentar ele em algum lugar, certo? Mas nada de, já terminou, vamos levantar. Não, porque ele pode convulsionar novamente, pode sofrer uma queda maior, e aí a gente precisa ter esse tempinho aí de esperar. Gente, convulsionou pela primeira vez, necessita ligar para a SAMU, certo? O paciente ele não tem costume de convulsionar, foi a primeira vez. O que foi que causou essa convulsão? O que é que esse paciente está tendo que ele está convulsionando? Então precisa ser investigado. Se o paciente ele estiver só, se você estiver no domicílio desse paciente, ligue para a SAMU, certo? E passa as informações. Se o paciente ele já tem crises de convulsão, ele pode ter epilepsia ou ele pode ter qualquer outra doença neurológica que faz com que ele venha desenvolver a convulsão, às vezes é por questões de medicação que não está fazendo efeito, ou senão que esqueceu de tomar, pode ser por alguma agitação ou algum outro problema que estimule aí. E aí, nesses casos, a gente precisa, lógico, informar o médico e tudo, mas não precisa de tanto alvoroço, certo? Por quê? Porque o paciente, ele já convulsiona. Então, muitas vezes, a gente precisa ligar para informar, para pedir informações, mas não precisa de uma ambulância sair até a sua casa, né? Às vezes, até mesmo esquecer de tomar o remédio. E quando toma o remédio, não tem mais episódio. Mas quando o paciente é a primeira vez que convulsiona, minha gente, corre e liga o quanto antes. Não deixar esse paciente só, certo? Durante o dia todo, tá sempre ali prestando atenção, o olho bem vidrado nesse paciente, porque ele pode convulsionar várias vezes, né? Não acontece só um episódio, pode acontecer vários, então a gente tem que estar sempre atentos, ok? E aí nós temos, manter uma atitude calma também, nada de se apavorar. Se a gente fica mais apavorada, isso passa para o paciente, né? Afastar coisas que podem machucar. Então, se tem uma cadeira que tá perto dele e essa cadeira, na hora que ele tá se movimentando, pode cair em cima, a gente afasta. Retirar objetos pessoais, tipo óculos, que podem machucar. Folgar um pouco se tiver de gravata, cinto, alguma coisa que possa machucar no momento que ele esteja tendo esse movimento involuntário. Proteger o crânio, como eu falei pra vocês, né? Desapertar as roupas caso esteja muito sufocando ele, né? E não colocar objetos na boca, como eu falei. Não coloca nada. Apenas lateraliza a cabeça. Se puder, ela pode lateralizar o corpo também. Mas não precisa forçar, certo? A cabeça já tá ótimo. Depois que o episódio acabar, você pede pra ele ficar de lado um pouco, certo? Tranquilo aí? E agora o desmaio, né? O desmaio ele é uma perda súbita ou transitória, né, da consciência da consciência e consequentemente da postura, devido a uma isquemia cerebral transitória generalizada, né? O sangue, ele para de nutrir por alguns instantes aquela região cerebral e aí a pessoa ela faz o quê? Apaga, né? A pessoa vem e desmaia. E aí os sinais que a pessoa pode indicando que vai desmaiar é o quê? A palidez, transpiração abundante, a pessoa fica com produção de suor, com bastante produção de suor, perturbação visual, você fica com a visão meio turva ou até mesmo escura, né? Tontura, a pessoa fica logo tonta, o mundo girando e o pulso fraco, né? A pessoa começa a ter aí um batimento do coração já um pouco mais devagar. Então isso pode indicar um desmaio, certo? E aí a gente precisa fazer o que, professora, quando isso acontece? Gente, deve proceder da seguinte forma: deslocar a vítima para um lugar arejado, porque às vezes quando o paciente ele é levado para um lugar onde ele consiga respirar melhor, às vezes ele não chega nem a desmaiar, certo? Então a gente deslocar para um lugar mais arejado, abrir porta, abrir janela, desabotoar as roupas que talvez esteja apertando, colocar a vítima deitada com a barriga para cima,
né? E aí, caso ela venha desmaiar mesmo, ou você vê que ela tá com tudo para desmaiar, você já pega os membros inferiores da vítima, as pernas, e faz uma elevação próximo, trazendo para a cabeça, né? Ter cuidado, porque pode ser que o paciente sinta dor, porque não é encurtado. E aí a gente eleva um pouquinho aí, né, essas pernas, como mostra essa foto aqui, certo? Porque a gente tá favorecendo o retorno da circulação sanguínea lá para o cérebro. Então, quando a gente faz essa elevação dos membros, automaticamente o sangue ele vai ser vai circular mais rápido e vai chegar no cérebro, e aí a pessoa, muitas vezes, se tiver com vontade, não desmaia mais, e se desmaiar, volta mais rápido com essa manobra, ok? E se não puder deitar, às vezes está no ônibus, está em um local que não tem como deitar, ou até mesmo está só, o que é que a pessoa faz? Baixa a cabeça, como tem essa imagem aqui do lado, certo? Você vai, ó, senta e flexiona seu tronco como fosse colocando a cabeça no meio das pernas. E aí segura por alguns instantes, porque também aumenta a circulação local e aí a pessoa pode até não desmaiar, certo? E aí, qualquer coisa. Gente, o desmaio tá demorando mais de 10, 15, 20 segundos, perdão, minutos, ou até 30 segundos a mais, né? Pessoas que demora muito a tornar, precisa chamar a SAMU, certo? A gente não sabe o que está acontecendo, porque essa demora que a pessoa tá lá desacordada. Então, liga pra SAMU, ok? E aí nós temos aqui também o engasgo, né? O engasgo, ele é um bloqueio da traqueia, onde passa a nossa respiração, devido à presença de algum objeto estranho, seja vômito, seja sangue ou até mesmo comida, alguma coisa do tipo, certo? O engasgo pode ser considerado uma emergência médica, porque senão o paciente ele não for, se ele não desobstruir o quanto antes essa via aérea, ele pode morrer asfixiado, sem conseguir respirar, né? Então, por isso que muitas vezes não, mas dependendo do caso, ele pode chegar até a morte, né? Então, precisa aí, se demorar muito, não tá conseguindo desobstruir em casa só ou com a ajuda de alguém, precisa urgentemente ir no médico, certo? E aí, os sinais do engasgamento como são, né? Como é que eu sei que uma pessoa tá se engasgando? A dificuldade em aparecer a voz, a pessoa fica logo sufocada, coloca a mão no pescoço e não consegue emitir voz. Por quê, professora? Porque tem um objeto lá, né, impedindo que o ar vibre as cordas vocais. Então, se o ar não tá passando, eu não vou conseguir emitir som. Agitação, confusão mental, a pessoa fica muito agitada, fica apavorada, e isso às vezes atrapalha ainda mais, então a gente precisa manter a calma. E a mudança da coloração da face, a pessoa começa a ficar aí um pouco avermelhada, chegando até uns tons de roxo e ficando cada vez mais escuro, dependendo do tempo que tá ali asfixiado, certo? E aí, como é que a gente deve fazer? Existe uma manobra que se chama manobra de Winch, ou de o Michelin, um nomezinho assim, né? Não sei muito bem inglês, sei muito bem esse nome aí, pronunciar, mas é nesse patamar aí. E essa manobra, como é que a gente faz, professora? Primeira coisa que a gente deve fazer é acalmar a vítima. Ó, eu vou lhe ajudar, tenha calma, certo? E aí você se posiciona por trás do paciente, faz com que o paciente, ó, você vai para trás do paciente. Gente, não se preocupa, a gente vai ter uma prática e eu vou ensinar bem direitinho como é que a gente faz essa manobra aí, certo? E aí, ó, fecha a mão, certo? O polegar, ele não deve estar por dentro da mão, tem que ficar por fora, tá vendo aqui, ó, fechou a mão. E aí, ó, coloca o seu punho fechado, nesse formato aqui, na região do tórax aqui, bem próximo do diafragma, certo? Aqui onde tem o nosso processo tifoide. Então, a gente coloca aqui, mesmo no final desse ossinho que liga as nossas costelas. E aí, a gente coloca nessa região, coloca a mão fechada, depois coloca uma mão em cima para dar um apoio e vai fazer um movimento de J, certo? O J deitado, ó, pra dentro e pra cima, pra dentro e pra cima. A gente vai fazer esse movimento pra pessoa desobstruir. Gente, é tiro e queda. Se eu tô sozinha, não tenho como desobstruir, como é que eu faço? Coloco a mão nesse mesmo local e vou fazer essa força contra algum objeto. Pode ser uma cadeira, pode ser a mesa que seja alta,
pode ser uma pedra, né? Aquelas pedras de mármore que fica no meio da casa. Então, algum objeto que fique na altura do local desejado e aí você faz esse movimento para cima, né? Para ajudar a desobstruir. Em criança, né? Acontece muito engasgo em criança. E aí, como é que deve ser feito? A gente apoia a criança no nosso antebraço, certo? Nosso braço, perdão, coloca aqui no braço. E aí, a gente inclina um pouco a cabeça da criança, coloca a cabecinha um pouco mais baixo do que as pernas. Abre a boquinha da criança com nossos dedos, certo? E a gente vai fazer pequenas batidas, certo? Nas costinhas dela. Então, a gente faz uma batida trazendo de baixo para cima, de baixo para cima. E aí, a gente faz essa batida para que o objeto ele venha a ser expelido, ok? E aí, com animais peçonhentos, como é que a gente faz, professora, quando a pessoa está foi picada por um animal, né? Diante de uma situação em que foi verificada a picada de algum animal ou inseto com risco de ser peçonhento, o cuidador deve proceder da seguinte maneira. O que é que a gente faz, né? Um escorpião, uma cobra, uma aranha, seja o que for. E aí, o que é que a gente deve fazer? Manter a vítima calma, sempre. Ai, professora, como é que eu vou manter uma pessoa que foi picada por uma cobra calma? Gente, quanto mais agitada essa pessoa tiver, né, mais rápido o veneno vai se espalhar. Porque o coração, ele vai bombear mais rápido. E quem é que manda aí na nossa circulação? Quem é que faz com que o sangue circule? O nosso coração. Então, a gente precisa estar mais calmo, manter a vítima calma, porque quanto mais agitada, mais chance do veneno se espalhar mais rápido. Não faça torniquete, nada de amarração. Tem gente que quando vê, foi picado, peraí, vamos amarrar, vamos furar, vamos morder, vamos chupar. Nada disso pode fazer, certo? Não faça nenhum tratamento caseiro. Peraí, vamos colocar vinagre, vamos colocar óleo, vamos colocar... Gente, não se faz, né? Peraí, eu vou furar, vamos fazer a sangria, né? Fura e espreme para ver se o veneno sai. Isso não pode ser feito de forma alguma. O que a gente indica tá inchando, tá ficando muito edemaciado, muito inchado, lava com água corrente e coloca gelo, certo? Mas outra coisa a gente não pode fazer, porque a gente pode piorar aí a situação. E se possível levar a vítima ao hospital de todas as formas. Tá doendo, sentindo incômodo, foi um animal perigoso, né, venenoso, tem que ir para o hospital. Aqui no Rio Grande do Norte, o hospital de referência que nós temos é o Giseuda, certo? Que fica ali nas Quintas. Então, o Giseuda é o hospital de referência aí, né, para esses casos. Se for possível, levar uma foto ou levar até mesmo o bichinho para eles identificar. Porque se for necessário a utilização do soro, né, que é a medicação com o próprio veneno do animal para combater aí, a gente precisa saber que animal é esse. E às vezes a pessoa vai falar e não sabe dizer qual era o animal. E aí os profissionais vendo o animal, eles conseguem com certeza melhorar, ter um melhor resultado aí com a questão da aplicação do soro, certo? E como é que a gente faz os primeiros socorros? Como eu falei pra vocês, ó, lavar o local com água corrente ou sabão, não precisa colocar mais nada além disso, certo? Se for possível, você pode pode ofertar água para o paciente tomar e se tiver doendo e muito inchado, colocar o gelo. Pode elevar o local afetado porque diminui essa questão do movimento da circulação, né? E trazer essa pessoa para o pronto-socorro quanto antes para que ele venha tomar outras providências. Nada de corte, nada de furo no local da picada, nada de toniquete. Às vezes o toniquete piora ainda mais, porque aí faz com que pare totalmente a circulação e o paciente ele venha perder aí tecido e alguma coisa do tipo que pode piorar o caso do paciente, ok? Então, o que a gente faz acalma o paciente, lava com água corrente, pode colocar gelo em questões de dor, certo? Pode fazer uma elevação do membro e trazer ele para o hospital o quanto antes, ok? Nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre queda, desidratação, vômito e diarreia. Então, quem quiser já fazendo essa leiturazinha aí, pode ficar à vontade, sem problema nenhum, que a gente se encontra no nosso próximo conteúdo, ok? Deixo aqui a nossa frase de hoje, né, que é o seguinte: para essa segunda-feira maravilhosa, eu digo isso aqui para vocês.
Só para lembrar, muito simples, 2 palavrinhas, mas que é muito importante. Você consegue. Independentemente do que for, você consegue, certo? Coloque sempre o pensamento positivo em qualquer coisa que você vai fazer, né? E se você tá pensando que não consegue, veja o porquê você não consegue. Ai, professora, eu não consigo, mas o porquê? Muitas vezes vocês não conseguem responder o porquê vocês não conseguem. Sabe por quê? Porque vocês conseguem. Então, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta agonia, frustrações e etc., a gente precisa ser positivo e a gente precisa tentar superar nossos medos, as nossas angústias e os nossos problemas, certo? Então, busquem energias positivas, energias boas para essa semana maravilhosa, e eu digo com toda certeza para vocês, pode ser o que for. Deus não dá nenhum cargo, nenhum fardo que seu filho não possa carregar. Então, acredite, você consegue sim. Gente, um super beijo. Vocês sabem que a atividade é tudo que a gente acabou de ver, então eu posso perguntar o que deve ser feito quando o paciente for picado por uma cobra. Eu posso perguntar, gente, o que é que a gente pode fazer em situações de, deixa eu ver, a gente falou sobre animais peçonhentos, falamos sobre engasgo, né? Então, são tudo que a gente acabou de estudar. Não deixem para responder de última hora, certo? Para não ter a complicação de esquecer e acumular atividade, ok? Um super beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, turma!